Olá, bom dia, aqui é o presbítero Leonardo Mesquita, que vos fala nesta manhã de segunda-feira, voltando a fazer os nossos pão diários desta semana, começando hoje. A gente já quer pedir que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe, seja bênção de Deus através desse canal. Agora nós entraremos na Palavra de Deus para nossa meditação nesta manhã de segunda-feira. E a leitura da palavra que queremos meditar na Palavra de Deus nesta manhã tem como título, voltando a estudar a lição de número 11, a realidade bíblica do inferno. E o primeiro texto que queremos ler se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 5, que diz assim, tem como título a enganosa aparência de piedade dos falsos ensinadores, E aqui é o versículo que nós iremos meditar. Ele está no capítulo 3 e o verso 5, que diz dessa maneira: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. E no segundo texto que nós iremos ler se encontra em 2 Pedro, em Mateus, melhor dizendo, capítulo 7 e o verso 15, que diz desta maneira: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas os interiormente são lobos devoradores. Amados e queridos irmãos, dois textos que acabamos de ler nesse momento, vem falar algo muito sério para nós. Tem muita gente que diz assim: o inferno não existe, o inferno é aqui mesmo, Mas nos textos que nós lemos, 2 Timóteo capítulo 3 e o verso 5 diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia destes afasta-te. O que é que a gente vem entender desta palavra? Que o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, dos falsos ensinadores, homens que têm uma boa oratória, uma boa palavra, mas não é para levar o ser humano ao pleno conhecimento da verdade, não. São ensinamentos fraudulentos. Temos que ter cuidado. De que fonte nós temos bebido? Qual é a fonte que nós temos procurado a nos alimentarmos? O apóstolo Paulo vai orientar, dizendo para que temos que ter cuidado, falando para Timóteo, mas serve para os nossos dias, pois nunca se viu tantas religiões, tantas, entre aspas, tantas igrejas que são fundadas, e todas elas, quando você vai parar para ouvir o testemunho dos seus fundadores, das pessoas que presidem essas igrejas, ministérios, comunidades, todas vão dizer que foi o Senhor que revelou para eles, para que abrisse essa obra. Eu tenho uma visão comigo assim, que é minha particularmente. Já me foi feito alguns convites para que viesse presidir ministérios, igrejas, mas eu nunca aceitei, assim, para abrir meu próprio ministério, porque, enfim, eu nunca concordei, porque eu imagino assim, irmãos, eu sempre fui assembleiano, não sou contra quem é de outros ministérios, não sou contra, até porque eu entendo que Jesus chamou, não foi só para Jesus não está numa placa denominal. Jesus veio para buscar uma igreja preparada, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Então, todos aqueles que ensinam o caminho da salvação baseado pela Bíblia, pela palavra de Deus, não tem por que eu aqui criticar ou algo do tipo. Agora, falsos mestres tem em todo lugar também. Temos que ter cuidado. E aqui o apóstolo Paulo vai falar para
para Timóteo, dizendo no 2 Timóteo capítulo 3, o verso 5, tende aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-te. E para a gente concluir, aqui no Mateus capítulo 7, e o versículo 15, vai dizer, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas no seu interiormente são lobos devoradores. Jesus falando. Jesus sabia que ia surgir esse tipo de pessoas. Então, como é que eu vou saber quais são as características de um cordeiro, de uma ovelha ou de um pastor? Quais são as características? Primeiro eu tenho que saber a sua procedência, o seu testemunho de vida. Eu tenho que saber. Ele age como um pastor? O seu testemunho é de alguém que realmente pratica a caridade, o amor ao próximo? Que está pronto a ajudar? Ele é alguém que, uma pessoa que é acolhedor, que é apaciguador, dá um bom testemunho? Temos que ver essas coisas, porque o próprio Jesus está falando aqui em Mateus, dizendo, no versículo 7 do capítulo 7, versículo 15, dizendo, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E a gente sabe que estamos vivendo tempos difíceis, onde muitos se intitulam pastores, muitos não querem esperar o tempo do seu chamado, querem que o seu chamada ministerial nasça de forma prematura, ou melhor dizendo, de parto cesáreo, para não passar a dor do parto. Tem muitos pastores que são só rotulados como pastores, mas as suas obras verdadeiramente não é obra de alguém que tem um chamado pastoral. Sabe por quê? Porque Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu pergunto para você, meu irmão, minha amada, querida, amado ouvinte, irmãos que têm assistido o Pão Diário, eu falo para você, pergunto para você, os pastores a qual você conhece tem essas características? Se não tem, cuidado com eles. Que Deus em Cristo nos abençoe, porque senão o vídeo se estende muito, mas fique com esta palavra da paz de Deus, e essa semana vai ser nesse nível aqui. O inferno existe, o inferno é aqui mesmo. Nós vamos ter durante essa semana, você que queira acompanhar, vamos ver o que vamos estudar, o que a palavra de Deus está falando. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos agora para a oração. Bem, irmãos, antes de entrarmos na oração, eu gostaria aqui de fazer menção de o nome de alguns dos telespectadores do programa Pão Diário. Minha esposa, que é uma das telespectadoras número 1, vamos dizer assim, né? Esse nome é bem difícil de falar. A irmã Glorinha, é uma irmã da nossa igreja, da Cia de Seta, Cariri do Tocantins, tem acompanhado o Pão Diário. Ela disse, irmão, eu não sei como me inscrever, entrar nesse negócio do YouTube, mas eu tenho acompanhado as suas mensagens do Pão Diário, porque eu posto todas as manhãs no grupo da nossa igreja. Você pode postar no grupo da sua igreja, viu? Você tem liberdade para postar os nossos vídeos na igreja, nas igrejas onde você faz parte, do grupo da família, no grupo do seu bairro. Vá compartilhando, deixa Deus abençoar. Bora fazer esse canal, vamos bombar o canal Avivamento da Última Hora. Vamos chegar até o final do ano a 1000 inscritos. Já estou chegando, falta só apenas 2 para nós chegarmos aos 400. Ô glória! Eu creio que nós vamos chegar lá aos 1000 inscritos no final do ano, em nome de Jesus. Então compartilhe os vídeos. E você que gostaria de deixar o seu pedido de oração em especial, deixe no seu comentário que a gente vai estar orando por você, apresentando a sua vida em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e Pai que está no céu, diante da Tua presença,
Eu te apresento, Jesus, a tua igreja. Eu te apresento as pessoas que têm assistido o programa Pão Diário, aqueles, Pai, que têm sido na tua obra, aqueles que não têm, aqueles que não estão se congregando, mas por onde passar o Pão Diário, Senhor, que ele tenha como objetivo, Pai, alcançar vidas que estão, Pai, precisando de uma palavra de ânimo, de conforto. Meu Deus, usa a minha vida, Senhor, para abençoar a vida de outras pessoas, Pai, pois assim eu creio que este é o objetivo do programa Pão Diário. Te apresento todos aqueles que têm assistido o programa Pão Diário. Meu Deus, abençoa a missionária Josélia, que está se recuperando da cirurgia. Meu Deus, a irmã Geila, Pai amado. Deus querido, diaconiza na tua casa agora, Pai, a tua serva. Meu Deus, abençoa, Pai, a irmã Ivania ali no Gurupi, meu Pai, pastor Robson Maia. Meu Deus, e todos aqueles que têm assistido o programa Pão Diário, Senhor, abençoa, Pai, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.